Dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, do versículo 23 ao 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais a dízima da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais os pontos mais graves da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. São estas coisas que era preciso praticar, sem omitir as outras. Condutores cegos, que filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o que está fora do corpo, do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de imundície. Fariseu cego, purifica primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quero começar dizendo o ensinamento de Jesus para nós hoje. Quero começar com o diário bíblico que vai dizer assim: desde uma postura que tenho, uma devoção, a caridade que pratico, sacramentos, vida de oração, enfim, mas se eu não coloco tudo isso e o resto em uma hierarquia de valores, com certeza me perderei como os mestres da lei. Então, querido irmão, é aquela situação. Qual é a minha postura diante de uma situação? A minha postura diante de um ataque, a minha postura diante do meu agir, a minha postura diante de algo que o mundo me oferece, qual é a minha reação? Porque nós estamos nesse mundo, como disse Jesus: coragem, eu venci o mundo. No mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci. Como a gente vê Jesus vencendo lá no Calvário, atacado, cuspindo, né? Falaram coisas que não era verdade dele, mas ele respondia com palavras verdadeiras, ou ele silenciava. E qual é a minha reação? Como é o meu agir? Isso depende de uma coisa muito importante. É o que eu coloquei hoje. O que o texto diz para mim? Que eu tenho que vencer a mim mesmo, e chega de viver de aparências, chega de viver de status, né? Eu rezo, eu faço aquilo, eu vou na missa, mas e o meu agir, o meu proceder, no meu dia a dia, está sendo coincidente com aquilo que eu estou buscando? E é na prática, meu irmão, que nós precisamos reagir de forma cristã. E é justamente isso. O que o texto me leva a dizer a Deus: Senhor, diante da minha vida, eu tive alguma ação que foi incoerente, que eu correspondi de uma forma incorreta, que eu correspondi de uma forma errada, que eu não fui um verdadeiro cristão? Coloca a mão no teu coração agora. E diante deste mover, fala: Senhor, dai-me a graça da humildade, dai-me a graça de ter um coração puro e verdadeiro, que eu consiga enxergar as verdades diante da minha vida, que talvez os meus irmãos olhem para mim e vejam eu de uma forma diferente. Fala: Espírito Santo de Deus, venha diante do meu coração. Sabe, irmãos, quero deixar aqui um pequenino testemunho que eu estou vivendo nesse exato momento, onde que a gente cai em certas armadilhas do nosso coração, do querer, do ter, do ser, e às vezes a gente se depara com umas realidades que não é a nossa, e que você tem que ter uma reação justa e verdadeira. É justamente isso. Nós estamos aqui num objetivo, onde nós estamos buscando algo, né? Junto com meu filho, com a minha família, mas de vez em quando a gente entra nas armadilhas, né? As armadilhas do mundo te oferecem uma coisa, mas quando você chega é outra. E nesse mover, a gente teve que renunciar, falar: não, eu não quero ficar aqui, porque aqui eu vi uma coisa, mas é outra. E neste momento tem as reações adversas, as ofensas, as palavras que vêm te ofender, e nessa reação, a minha ação foi silenciar, pedir perdão, falar assim: não, eu errei, eu deveria ter visto realmente o local que eu estaria hoje, mas eu errei.
Mas neste mover a gente pede perdão, a gente olha para dentro de nós que somos falhos, que só Jesus é o vencedor, que só Ele, Deus, é bom, e a gente é falho. E nesta reação eu pedi perdão, falei, me perdoa porque eu errei, mas eu não posso ficar aqui nesse lugar porque eu estou com uma família, estou com filhos, né? Mas me perdoa. Então é assim, irmãos, é a gente olhar para dentro de nós, é quando te ofender você silenciar, é quando falar algo que dói no teu coração, você fala assim, não, eu errei, assume teu erro, porque quando o inimigo, o que ele mais se enfurece é quando você reage de uma forma mansa, quando você reage diante de uma situação adversa com palavras silenciosas, ou com poucas palavras, ou pedindo perdão, ou olhando para dentro de você e você dizer eu errei. E neste momento o inimigo se enfurece e se envergonha, porque ele não tem reação diante de um coração que quer apaziguar e não quer tratar mal com mal. E é justamente isso que eu digo para mim e para você. Diante do teu agir, diante do teu falar, não trate, meus irmãos, o mal com o mal. Trate o mal com reações boas, com bênçãos. Na hora, assim, a pessoa pode te dizer, né, palavras que te amaldiçoam, mas você reverte isso. Fala, não, irmão, eu te abençoo. Não diga palavras que amaldiçoam. Hoje eu ouvi no terço da madrugada hoje, e eu fiz dessas palavras a minha palavra. Diz assim, você está atormentado pelas mentiras de Satanás, pelas ilusões, palavras malditas que disseram para você? Eu digo para você, porque a minha vida está nas tuas mãos, e cantar aquela música, a minha vida está em tuas mãos, Senhor. Todo espírito maldito repreendido, não temereis, a minha vida está sempre em tuas mãos, a minha vida está nas mãos de Deus. Proclame bênçãos e não maldições, proclame palavras que vão erguer o teu irmão e não destruir. É esse pensamento, meu irmão, que hoje, com a graça de Deus, eu estou aqui, vencendo o meu eu, olhando os meus erros, as minhas falhas, voltando atrás daquilo que eu faço de errado, mas eu quero proclamar bênçãos e não maldições na vida dos outros, porque chega de maldições, chega de inveja, chega de coisas erradas. Vamos viver a graça da mansidão, do amor, da reconciliação, de olhar para dentro de si e ver que nós somos falhos, mas reconhecer nossas falhas é o mais importante. É quando a pessoa é orgulhosa, soberba, ela não reconhece as falhas. Mas quando você olha para dentro de você, reconhece a tua falha, mas você diz, não tem condições, eu não posso viver isso. E neste momento você toma uma decisão correta. Que neste momento o nosso coração se una a esta verdade que vem de Deus. Vence-te a ti mesmo, meu irmão. Olha para dentro de você, vê as tuas reações, vê as tuas ações. É realmente uma reação cristã? Chega de aparência, viva a verdade. Viva aquilo que Deus olha para você e enxerga, e não o que os homens enxergam. Viva o que Deus vai dizer diante da tua ação. Viva o que Deus vai dizer diante da tua manifestação maligna, que você permite que o inimigo haja em você. Mas você pode ter uma situação certa, reagir de forma certa, reagir com a reconciliação, reagir com o perdão, reagir diante de uma forma cristã. O que Cristo fazeria? O que Cristo fez diante de um ataque do mal? O que o Cristo fazeria diante de uma ação, de uma obra de caridade? O que Cristo fazeria diante de qualquer situação da tua vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o que o texto, meu novo olhar a partir da palavra, não temerei, a minha vida está em tuas mãos. A minha vida, Senhor, é um livro aberto. Por isso, eu proclamo o que eu vou fazer, os meus erros, as minhas derrotas, as minhas coisas erradas, em teu nome, Jesus. Eu renuncio e eu proclamo bênçãos e vitórias na minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado